Depois de 9 décadas, Barack Obama se torna o primeiro presidente a colocar os pés em Cuba. Em 2016, esse marco histórico circulou pelos jornais mundo afora. Mas o que realmente isso simboliza? E antes de mais nada, por que toda essa demora? Se você está perdido nessa situação e precisa de uma ajudinha para entender o que rolou entre os Estados Unidos e Cuba, fica tranquilo aí, porque nós vamos dar uma resumida para te deixar atualizado nesse babado. Fulgêncio Batista era ditador de Cuba. Nesta época, o país vivia sob forte influência dos Estados Unidos, e a insatisfação das camadas urbanas foi crescendo. Em 8 de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários entraram em Havana e tomaram o poder. Em 1961, Fidel Castro inicia a nacionalização das terras e das empresas norte-americanas, rompendo as relações diplomáticas com os Estados Unidos. E enquanto isso, John Kennedy planejava a invasão, cujo objetivo era depor o governo socialista que tinha se instalado após a Revolução Cubana, e derrubar Fidel Castro. Em 1961, a invasão da Baía dos Porcos, com um grupo de exilados cubanos coordenados pela CIA, piorava a situação. Em fevereiro de 1962, Washington decreta o embargo financeiro e econômico a Cuba, com restrições comerciais alargadas e limitações ao movimento de pessoas. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Em outubro de 1962, dá-se a famosa crise dos mísseis de Cuba, com os satélites norte-americanos a detectarem uma base de mísseis nucleares da União Soviética instalada em Cuba. É um dos momentos mais quentes da Guerra Fria. Em 1982, os Estados Unidos incluem Cuba na lista de países acusados de apoiar o terrorismo, por causa do apoio a movimentos revolucionários na África e na América Latina. O colapso da União Soviética, um dos principais apoios financeiros de Cuba, provoca, no início dos anos 90, uma crise econômica e obriga ao racionamento de combustível e alimentação durante os anos a que o regime chama de período especial. No pico da crise, no verão de 1994, mais de 35 mil cubanos tentam alcançar as costas da Flórida. Em 2000, um novo conflito surge entre Cuba e Estados Unidos, com uma criança a tornar-se numa bandeira política. Elian Gonzalez, de 6 anos, foi o único sobrevivente da tentativa de emigração da sua família até a Flórida. 7 meses de lutas judiciais nos Estados Unidos, a criança é devolvida ao pai e regressa a Cuba. Em 2002, o antigo presidente norte-americano Jimmy Carter visita Cuba e critica a falta de liberdade política, apesar de se juntar aos que pedem uma flexibilização do embargo a Cuba. Em fevereiro de 2008, a presidência passa para as mãos de Raul Castro, que inicia reformas econômicas para deixar mais espaço à iniciativa privada. Em dezembro de 2013, no funeral de Nelson Mandela, o presidente dos Estados Unidos e o presidente de Cuba protagonizam um aperto de mão que correu o mundo, num gesto sem precedentes entre dirigentes dos dois países em mais de meio século. Em dezembro de 2014, Barack Obama e Raul Castro anunciam a abertura de um processo de normalização das relações entre os dois países. Em abril deste mesmo ano, os dois dirigentes reúnem-se à margem da Cimeira das Américas no Panamá, num encontro histórico que dura quase 1h30. Em maio, Cuba sai da lista negra dos Estados Unidos, ou seja, da lista de estados que Washington considera patrocinar o terrorismo.